E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um dos vídeos que eu acho que é um dos mais importantes, pelo menos para mim foi, né, do que eu estou estudando ultimamente, que é como que a gente cria a nossa base de treino para um modelo. Porque diferente do que a gente vê nos cursos, geralmente quando a base já vem prontinha, quando a gente vai fazer um modelo na vida real, muito provavelmente você vai precisar usar dados safrados, né? Então eu tenho, por exemplo, no mês de janeiro, que eu vou ter um conjunto de features, daí eu desloco um pouquinho no tempo e eu tenho a minha safra de fevereiro, então eu vou usar uma outra janela de dados para conseguir fazer o treinamento. E isso para mim era uma coisa bem obscura, né? Então, conforme eu fui evoluindo aqui e já estou conseguindo fazer o meu primeiro modelo na vida real, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Então, para mim, é o assunto mais importante que eu aprendi esse ano, tá? E aí, vamos lá, né? Eu preparei uma apresentação aqui bem básica, só para a gente ter um plano de fundo, né? Então, como que funciona a nossa base de treinamento de um modelo? Basicamente, o fluxo é esse aqui, né? Então, a gente vai ter a nossa feature store, né? Ou feature stores no plural, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um modelo que eu queira prever se a pessoa vai fazer um Pix, por exemplo. Eu posso ter uma feature store que vai ter o comportamento de cadastro dessa pessoa, né? Então, quando que ela chegou para a gente no sistema, a gente pode ter features comportamentais. Então, por exemplo, quantas vezes a pessoa usou o cartão de débito ou algum outro tipo de serviço financeiro, tá? Então, a gente pode ter vários feature store, cada uma ali com o seu contexto. Legal? E beleza, né? Uma vez que eu tenho a feature store pronta, é importante que a gente também se importe com a target, né? Então, o que que eu quero prever, né? Então, no nosso exemplo aqui, é se a pessoa vai fazer um Pix. Então, eu devo ter uma base que vai ter os dados de quem fez o Pix, e eu tenho a minha feature store, que são os dados do passado. Legal? Beleza. Quando eu junto a minha target com a minha feature store, a gente vai ter o que a gente chama aqui de ABT, né, que é a nossa Analytical Base Table, que ela vai ser como se fosse uma grande tabela analítica que vai ter tanto as features quanto a variável que a gente quer prever, né, que é a nossa target. E aí, para a gente fazer o treinamento do nosso modelo, dependendo da quantidade de registros, a gente vai ter que usar algumas técnicas de amostragem, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma base de dados que é muito grande, que a gente tem milhões de registros. Para fazer o treinamento, geralmente a gente vai acabar escolhendo alguns dados daquele mês, né? E vai usar vários meses para conseguir montar a nossa base de treinamento. Eu não vou usar os meus 10 milhões de clientes todos os meses para fazer o treinamento, porque isso vai ficar muito caro. A chance de do nosso modelo custar muito caro é grande. Então a gente vai partir para esse lado de usar alguma amostragem. E aí eu posso entrar num detalhe depois, mas aqui poderia ser, por exemplo, eu usar o cliente só uma vez na base de treinamento. Então, vou imaginar que eu tenho o cliente em janeiro, fevereiro e março. Eu vou usar o cliente só em março, por exemplo. Outro cliente eu vou pegar ele em fevereiro. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma vez só o cliente aparecendo na base. Ou então a gente poderia fazer uma amostragem aleatória usando um rand ali na nossa base, né? Então eu vou pegar aleatoriamente os clientes para compor minha base, tá bom? Mas a grande ideia aqui é a gente separar aqui, né? Então eu tenho a Feature Story e a Target, que junto vai virar minha FBT, e com isso eu vou poder usar para fazer o treinamento do modelo, beleza? Mas acho que agora o insight vem quando que a gente vai criar a nossa Feature Store. Eu deixei uma frase aqui que eu acho que resume legal. Então, a data limite aqui da nossa Feature Store, ela é menor que a minha data de referência. Ou seja, vamos imaginar que eu estou fazendo processamento aqui, por exemplo, do mês de abril, certo? Então, no mês de abril, né, a minha referência de abril, eu vou usar os dados anteriores. Eu vou imaginar aqui só, por exemplo, que eu quero construir uma janela de 3 meses, né? Então, quantas vezes o cliente usou o cartão de débito nos últimos 3 meses? Então, aqui na minha base de abril da minha Feature Store transacional, aqui no caso, eu vou usar os dados de março, fevereiro e janeiro.
eu não posso usar de abril, porque senão eu vou estar dando informação para o modelo atual, né? Então eu vou estar usando o presente para prever o presente barra futuro. Então o meu modelo ele vai acabar tendo acesso a informações que ele não deveria, tá bom? Então, a ideia aqui é que a gente sempre vai usar a data menor, ou seja, na minha consulta ali na SQL, eu vou fazer um date between aqui, por exemplo, abril menos 3 meses menor do que abril, por exemplo, né? Então ele ficaria assim, ó, 2025 01 é maior do que 2025 01 e menor do que 2024 01 entenderam? Então é sempre essa ideia de que eu não vou usar nenhuma informação do mês da minha safra para fazer ali a construção da minha feature store. E quando a gente coloca mais meses aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó. Para minha safra de abril, eu vou usar então o mês um, 2 e 3. Para minha safra de maio, eu vou usar o 2, 3 e 4. Para minha safra de junho, eu vou usar 3, 4 e 5. Entenderam? Então, por mais que eu tenha 12 meses histórico, dependendo do tipo da minha feature store, eu não vou usar todos os dados que eu tenho disponível, né? Então, essa última linha aqui mostra bem isso. Então, apesar de eu ter dado ali de janeiro e fevereiro, eu estou usando março para frente. E isso vai ser uma definição que você precisa tomar na hora de criar as suas features, né? Então, às vezes, se você tem muito dado, pode ser interessante você usar uma janela maior, né? Então, o que que é a janela, né? É o período de tempo que eu vou considerar ali para criar minhas features. Mas se eu não tenho muito dado, talvez seja interessante já usar uma janela menor. Legal? Beleza. E a target, né? Aqui já muda um pouquinho, porque a target eu quero observar o evento acontecendo no futuro, né? Então vamos imaginar aqui na minha safra aqui de 2025-01. E aqui eu quero saber se o cliente vai fazer um Pix nos próximos 2 meses. Então aqui eu vou considerar então 2025-01 e 02, né? E eu até deixei uma mensagem aqui que é a data de corte da minha target, ela começa na minha safra e vai até onde a regra de negócio permitir, né? Então, por exemplo, lá na etapa de definição do meu problema, eu falei que eu quero prever se nos próximos 2 meses o cliente vai fazer alguma coisa. Legal, então eu vou usar isso aqui para conseguir criar a minha base de target. Então, um exemplo, né? Então, a minha safra aqui de janeiro, ela vai ter janeiro e fevereiro, a minha de fevereiro, fevereiro e março, a minha de março, março e abril, e assim por diante, tá bom? E isso aqui depende muito do tipo de problema que você está querendo resolver. Um exemplo bem clássico é problemas de fraude, né? Então, geralmente, para a pessoa identificar que ela foi fraudada, pode levar até 6 meses. Então, para eu conseguir construir a minha ABT, eu tenho que levar em conta a maturação dos meus dados, né? Então, o que que é isso? Se a minha target demora 3 meses para ser maturada, e a gente está aqui em junho de 2026, eu vou poder treinar só com os dados de março, porque os dados de março estão terminando de fazer a maturação agora. Então, se eu querer treinar com os dados agora do mês passado, né, de abril, de maio, a minha target não deu tempo de eu conseguir estabilizar ela. Então, vai dar pau aqui, né? Então, essa é a ideia. E aqui, né, só um resumo geral, né? Vou imaginar aqui que eu estou construindo a minha safra aqui da BT de abril, né? Então, as minhas features, eu vou olhar 2025, 01, 02 e 03, e a minha target vai ser 04 e 05. Então, é como se eu tivesse aqui no meinho, sabe? Para construir a minha safra. Então, é muito importante que a gente siga isso para que eu não tenha o vazamento de dados, né? Para que eu não pegue as minhas features e elas estejam extremamente relacionadas ali com a minha target, beleza? Eu acho que a ideia do vídeo hoje, em geral, era mais essa, mas é um assunto que foge um pouco do que a gente vê normalmente nos cursos que a base já vem pronta, né? Então, na vida real, a gente precisa construir algum tipo de script que ele vai fazendo esse processamento safra por safra para que eu consiga ter ali o meu modelo realmente conseguindo identificar algum padrão ao longo do tempo, né? E esse é um ponto legal, né? Pode ser que um comportamento que aconteça mais no começo do ano, ele não aconteça no final do ano. Então, quando eu faço essa minha amostragem de vários meses,
eu estou pegando um padrão mais geral, né? Então o meu modelo deveria conseguir performar bem, independente do tempo. Beleza? Mas acho que é essa a ideia, tá? Então, um vídeo mais curtinho, mas que para mim é o assunto que mais fez diferença na minha forma de pensar na hora de construir a base, né? Porque muda um pouquinho, né? Quando a gente está fazendo análise dos dados, geralmente a gente pega o que aconteceu no mês atual, né? Só que para a ciência de dados a gente precisa pegar sempre antes do que eu quero prever, né? Porque se eu estou pegando no mesmo período, o meu modelo não vai estar conseguindo resolver nada. Beleza? Acho que é isso, tá? Próximos vídeos eu tô pensando em fazer algum tipo de cumbuca, né? Que eu recebi esse livro aqui, né? Bem legal. Então eu tava pensando em ir gravando um capítulo por semana aqui junto com vocês. Beleza? Legal. Valeu, hein, gente?